tema que eu trago hoje, meus amigos, é a decepção do sacerdote de Candomblé. Certamente, todos os sacerdotes de Candomblé já se depararam com este sentimento. A decepção é a emoção mais recorrente dentre as queixas daqueles que comandam uma comunidade de terreiro. Não há quem não tenha relatos pessoais ou histórias para contar dentro de uma casa de santo que não tenha experimentado a decepção. Isto talvez porque o candomblé seja uma religião atípica, na qual os adeptos tratam os sacerdotes como pais e mães. O convívio no terreiro faz com que em pouco tempo crie-se um elo consistente que aproxime estranhos, de idades, cores, culturas, origens e educações distintas, ao ponto de torná-los pais e filhos. E esta relação muitas vezes acaba por suprir ou reproduzir as dinâmicas das famílias biológicas. A relação ainda se avoluma, porque no candomblé, a ritualística implica em períodos longos de recolhimento no terreiro, aumentando a convivência e aproximando as pessoas por dias e dias e às vezes semanas contínuas. Cada obrigação, seja ela iniciática ou periódica, acaba por demandar toda esta mobilização daquela comunidade em torno do recolhido, obrigacionado. A esta mobilização redunda em certos sacrifícios que todos os envolvidos se dispõem a fazer em prol do outro. Isto implica em abdicar durante estes períodos de bebidas alcoólicas, sexo, festas, compromissos pessoais, de convívio de sua família biológica e do conforto do seu próprio lar para participar das obrigações, dormindo dias e dias seguidos no terreiro. Tudo isto indiscutivelmente propicia um sentimento coletivo de solidariedade, mas também de decepção quando alguém desses membros abandona a comunidade. Neste momento, por mais que a comunidade sinta, é o sacerdote que sofre o maior impacto, já que ele lidera o eguibé e ele quem cria o mais intenso laço de união com o frequentador ou filho da casa. Há a quebra de um elo, e esse rompimento traz consigo a decepção e a tristeza de saber que a dedicação devotada não foi correspondida e quase sempre não foi sequer compreendida. Pior quando esta decepção vem adicionada a falatórios e fofocas de conhecidos em comum, que revelam que aquele que deixou o terreiro ainda saiu se queixando ou criticando a própria casa e o sacerdote que tanto se dedicou a ele. Muitas vezes são anos de preparação, informação, esclarecimentos e ensinamentos diversos. Tempo em que se investiram esperanças no futuro daquele filho. Anos durante os quais este mesmo filho teve suas atitudes compreendidas, corrigidas e perdoadas pelo sacerdote. Mas diante dos menores ou dos mais inusitados motivos, ele se revolta, se enche de razões para discordar de determinadas decisões, achando-se injustiçado e dono da verdade. Simplesmente vai embora sem dizer um simples obrigado, ou ao menos despedir-se, como a decência e a boa educação recomendam a qualquer um. Muitos destes que se sentem vítimas, incompreendidos e revoltados, no momento de dor, de necessidade, foram acolhidos pela casa, por seus membros e sacerdotes que lhe deram amparo, roupa, comida, teto e força espiritual quando mais precisaram. Abraçaram, beberam e festejaram junto à comunidade, não raro custeados pelo até então pais, mães e irmãos de outrora. No momento da dor e da necessidade, proferiram juras de amor e fidelidade à casa, gestos e homenagens de uma gratidão que parecia sincera e inabalável, para no momento seguinte tudo se dissipar com o vento, sem nem sabermos onde foi parar toda aquela amizade e gentileza.
A decepção acaba por ser uma terrível armadilha, fere de surpresa os sacerdotes e membros do Egbé. Por mais experientes que sejam e por mais que se digam preparados para lidar com ela, a decepção sempre age como uma lâmina gelada, perfurando o peito. Claro que algumas decepções são maiores ou piores, mas sempre este sentimento se revela fruto das próprias expectativas criadas, por que não dizer fantasiadas, em torno dos filhos de santo e frequentadores da casa. O desejo de que aquela pessoa traga alegrias, que seja amiga, fiel ao zelador e à casa, gera uma expectativa que, quando rompida pela decepção, desmorona como um castelo de areia, que diante de uma onda frutiva se transforma rapidamente em escombros tão diferentes da beleza lúdica que tinha. Diante da decepção, muitos e bons pais e mães de santos sofreram tanto que não tiveram mais forças para prosseguir com o seu sacerdócio. Outros se revoltaram de tal maneira que transformaram o amor paterno em ódio, rebaixando filhos à condição de inimigos mortais. A decepção é dor e é difícil de descrever. Só quem sente consegue entendê-la em sua amplitude. É difícil, quase impossível prevenir-se contra a decepção. Quem ama, espera, sonha, se dedica. Não há como chamar alguém de filho e não criar expectativas. E também não há como ser chamado de pai e banalizar esta relação, tornando-se frio como uma pedra de gelo ambulante. O sacerdote é como um professor que prepara os alunos a cada ano, mas que nem sempre participará da formatura deles. O sacerdote prepara os filhos, se preparando também para não mais os ver. Não sei se ameniza ou consola, mas encarar os atos de dedicação aos filhos como sendo devotados unicamente em prol dos orixás e não em prol das pessoas, muda um pouco a configuração das coisas. Assim, se ou quando a decepção chegar, teremos a consciência tranquila de que o objetivo principal foi sempre atingido. Logo, se o filho decepcionar, saberemos que o orixá foi bem servido e atendido, e por isso reconhecerá sempre, na cabeça do filho ingrato ou não, aquilo que foi feito por ele. Mas a única atitude realmente eficaz e propedêutica contra a decepção é tentar respeitar o momento de cada um. Antes de criar sonhos e gerar expectativas acerca daquele filho, precisamos antes enxergá-lo como uma pessoa que não é nossa. E como pessoa livre, ele terá seu tempo para amadurecer. Terá suas chances de errar e sua própria forma de fazer escolhas, certas ou erradas. É sempre bom lembrarmos que, como pessoas que somos, também já decepcionamos muita gente que nos amava e muitos que criaram expectativas diante de nós. Por inúmeras vezes, fomos e somos imaturos e egoístas ao ponto de agirmos sem considerar o sentimento dos outros. Isto nos faz iguais e tão falíveis quanto aqueles que nos feriram. Uma avaliação honesta sobre cada caso, feita ainda que silenciosamente pelos envolvidos, é sempre bem-vinda. O tempo se encarrega do restante. Tempo também é orixá. A sua chance de resolver os seus problemas amorosos, financeiros ou espirituais dobrou. Evidentemente que tem assuntos que tratar com uma mulher, você se sente bem mais à vontade. Em outros casos, a conversa com um homem lhe fará muito mais confiante. Para isso, agora você tem dupla chance. Dupla chance. Para falar com o Guardião Oxóssi, ligue 75991462008. Mas se falar com a cartomante Delamare de Iemanjá é a sua vontade, ligue
759-9904-3684. Guardião Oxóssi, 759-9146-2008. Delamare, 759-9904-3684. Ilê Axé, Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé.